Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 21. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, dê um like, também toque no sino para que você possa receber novos vídeos, ok? Tudo bem. No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, juntamente com o evangelista Lucas e um grupo de seguidores de Paulo, eles se despedem lá dos irmãos em Éfeso e se dirigem de navio para a cidade de Jerusalém. E aqui no capítulo 21, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, dentro dessa viagem, que é a terceira viagem missionária, está finalizando, ele vai passar por vários lugares, em Tiro, na Fenícia, e vai chegar em Cesareia, até o local onde ele vai ser preso, que é lá em Jerusalém. Vamos dar início ao estudo. Então, após nos apartarmos deles, e embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte chegamos a Rodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse viagem para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então nos despedimos uns dos outros e embarcamos. E eles retornaram para suas residências. Olha só, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, ele está com um grupo de seguidores de Cristo. Sendo que aqui o evangelista Lucas, o médico Lucas, é aquele historiador, é o mesmo evangelista do Evangelho de Lucas. Ele acompanhava o Paulo por toda essa viagem e aqui ele vai continuar relatando os fatos, que ocorreram até a sua chegada em Jerusalém. Aqui, quando Paulo saiu lá de Éfeso e se dirigiu até a cidade, a ilha de Chipre, lá eles resolveram não descer em Chipre, porque também tinha alguns irmãos ali, mas ele resolveu continuar a viagem, sendo que houve uma troca de navio, a embarcação chegou e ele ficou 7 dias lá em Tiro, e lá os irmãos vieram conversar com ele, explicaram que ele não deveria viajar para Jerusalém, porque eles, cheios do Espírito Santo, eles profetizavam que o apóstolo Paulo, coisas boas não iriam acontecer com ele. Mas Paulo também já tinha ouvido do Espírito Santo de Deus o que iria ocorrer por causa do nome de Jesus, a perseguição e outras coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo resolveu continuar a viagem, saindo de Tiro até a cidade de Cesareia, que era a capital romana dos gentios, capital da Judéia dos romanos, sendo que nessa cidade muitos não-judeus que fundaram a igreja lá de Cesareia, a primeira igreja cristã, e quem fundou foi o Filipe, que a gente vai ver lá na frente. Aqui a gente tem uma coisa muito importante para que a gente possa ver nas nossas vidas, é a questão da oração.
O cristão autêntico, aquele cristão que procura seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele tem que orar. A oração é a arma do cristão. O cristão ele tem que orar, é um momento de alegria para que a gente possa falar com Deus através de Jesus Cristo. Porque na oração é onde eu e nós conversamos com Deus. E Deus fala conosco através da Bíblia. Então, todo cristão tem que procurar ler a Bíblia diariamente, saber o que Deus tem revelado para as nossas vidas, e a oração, um momento de agradecer a Deus, um momento de pedir orientação a Deus. Isso faz parte do cristão. A oração, chamar Deus para que Ele possa agir nas nossas vidas, para que as nossas decisões sejam tomadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo, junto com os irmãos em Cristo, eles saem, vão até a praia com seus familiares, e ali eles se ajoelham, oram ao Senhor e ficam tristes porque não vão mais ver o apóstolo Paulo. Mas o importante aqui é que eles sabem que o apóstolo Paulo está propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos de nós procuramos levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e sem preocupação nenhuma? Nós temos essa oportunidade, mas não fazemos. Nós vivemos num país onde nós temos liberdade de culto, mas muitos de nós deixamos de lado essa oportunidade de congregar em uma igreja cristã, congregar com os irmãos em Cristo, orar, ler a Bíblia, propagar o Evangelho de Jesus Cristo às outras pessoas. Continuando, versículo 7. Concluída a nossa viagem, o evangelista Lucas falando, concluindo a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e depois de saudar todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele ainda tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e os entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Olha só que coisa forte, que convicção o apóstolo Paulo tinha. E aqui essa convicção ele transmitia para os outros irmãos em Cristo, para que eles pudessem entender, compreender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da salvação, e que o mundo que jaz do maligno, o inimigo, o diabo e seus seguidores, os demônios que existem nas potestades espirituais que ninguém vê, eles estão a todo momento tentando tirar a visão das pessoas para que não possam ler a Bíblia, não possam acreditar em Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele tem convicção de que ele vai morrer pelo nome de Jesus Cristo. Ele teve o encontro com Jesus ressurreto, o Espírito Santo falava na vida dele o que ele deveria fazer, e para ele a vida não tinha tanto sentido, porque o importante para ele é ele saber na vida eterna, na glória que estava preparada para ele e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Messias e colocar fé nele, se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para Cristo. E assim, a glória para todos aqueles que quando for na vida eterna, terão
um encontro com Jesus e todos aqueles santos que foram escolhidos por Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele nessa sua despedida, a gente mostra aqui que muitos irmãos lá em Cesareia, eles tentam convencer Paulo para que Paulo não viaje, mas mesmo assim eles entendem que ali é a vontade de Deus. A vontade de Deus na vida do Paulo. Paulo tem que ir a Jerusalém. O próprio Espírito Santo não impediu que Paulo fosse para Jerusalém. Permitiu. Ou seja, o Paulo disse, eu tenho que levar a mensagem do Evangelho. Se me prender, se me matar, eu morro de alegria para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui mostra que um profeta que chegou da Judéia, o Ágabo, ele profetiza, né? Ele pega um cinto, faz uma medida da cabeça aos pés, das mãos aos pés, como se estivesse amarrando, mostrando o que ia acontecer com o apóstolo Paulo quando ele chegasse em Jerusalém, que ele ia ser preso, né? Sendo que nos dias de hoje a gente vê que Deus coloca muitos dons na vida dos seus filhos, e os dons eles são dados para que as pessoas que recebem esses dons, elas possam edificar a igreja de Cristo, seja para levar o nome e glorificar o nome de Jesus, seja para fortalecer os cristãos. Essa é a parte interessante de profetizar, do dom da profecia que esse Ágabo tinha, e que também hoje a gente tem as escrituras aqui para que a gente possa já falar o que Deus tem deixado para nós, o que Deus quer que nós façamos está nas escrituras. Procuramos então compreender, ler as escrituras para saber a vontade de Deus nas nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo se dirigiu, não teve nenhuma preocupação, porque glorificar seria interessante, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, versículo 14. Assim como não foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos, faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minason, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos de Jesus, com quem iríamos nos hospedar. Aqui esse irmão Minason, ele segundo a história, a tradição, ele era um cristão que tinha muitas posses e que ali hospedou a comitiva toda de Paulo para que ele pudesse dormir e aguardar a viagem para Jerusalém. E eles foram montar os seus cavalos e se dirigiram até Jerusalém, na própria Judéia, onde eles estavam. Aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele se desapegou das coisas desse mundo material, porque a glória que esperava por ele, a glória de Deus, era mais importante do que a glória de homens. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele vai a esse encontro lá em Jerusalém com maior alegria. E para a gente ver as coisas que Deus faz nas vidas daqueles que são escolhidos, naqueles que são eleitos, naqueles que são chamados para serem cristãos, Deus, ele faz coisas, transforma os corações, ele retira o coração de uma pessoa e coloca outro coração. Aquele coração que estava cheio de mágoa, de pedra, ele retira e coloca um coração de amor. E aqui a gente tem um exemplo do próprio Filipe de Cesareia. Ele era um dos 7 diáconos que foram escolhidos há 15 anos antes. Ele foi escolhido um dos primeiros diáconos a seguir a igreja que estava sendo fundada em Jerusalém, a igreja de Cristo. E ele cuidava das viúvas, e agora estava evangelizando. E ele já tinha formado essa igreja lá em Cesareia, a igreja cristã. E aqui mostra também que ele tinha umas filhas que profetizavam, né? Eram meninas que foram escolhidas por Deus para profetizar a palavra do Senhor Jesus durante aquele período lá em Cesareia, para que o nome de Jesus Cristo pudesse ser cada vez mais conhecido. E aqui o Filipe de Cesareia,
ele, há muitos anos atrás, ele era perseguido pelo apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, só que ele teve um encontro com Jesus ressurreto e ele foi transformado. Ele passou a ser o convertido do Senhor Jesus Cristo e agora ele estava levando a mensagem da salvação. Ele não tinha medo agora dos irmãos judeus que iriam prender, porque ele queria falar da salvação que está em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vamos sempre procurar acreditar, crer, colocar nossa fé em Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso único, é o caminho que leva à salvação. Só com Jesus conseguimos ter a salvação. O seu sangue lavado naquela cruz do Calvário não foi em vão. Deus se alegrou quando Cristo foi àquela cruz derramar todo o seu sangue para poder trazer a nova comunhão perdida, que a humanidade tinha perdido através de Adão e Eva. Nós temos essa oportunidade de ter nova comunhão com Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele quer que a sua criação possa ser chamada de filhos de Deus. Mas para isso, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, entregar a vida para Jesus, confessar Ele como seu Senhor e Salvador, para que o poder do Espírito Santo de Deus habite no seu coração, transforme e você terá a vida eterna com Cristo, conforme a sua palavra, a Bíblia. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar nos convencendo diariamente do pecado e que possamos, ó Pai, nesses momentos de dificuldades que aparecem nas nossas vidas, sejam de doenças, seja de problemas relacionamento familiar, seja problemas no trabalho, Senhor, te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar nos convencendo a te procurar, a te buscar, para que tu mostre o caminho, a verdade e a vida que devemos seguir. Seja o nosso caminho para que possamos ser guiados por ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.